Vamos lá, meus queridos, dando continuidade aqui nas perguntas. Professor, como podemos cuidar da casa para o mal não entrar? Muito boa pergunta. E nisso nós temos duas questões que nós temos que pensar e refletir. Casa, certo? O mal não entrar na casa. E olha só que situação. A casa, nós temos duas casas, certo? A casa física. Nós temos a casa espiritual. Nessa casa física, nós podemos falar que é a nossa casa mesmo, certo? Nossa casinha. Olha que bonitinho. E a espiritual, nós podemos falar que é o corpo humano, porque a Bíblia também faz conotação das duas. Como a pergunta que a pessoa me fez não está classificada nas duas, mas eu acredito que seja a casa física, mas como não especificou, eu vou falar das duas. Eu aproveito e falo das duas, certo? Porque eu acho que o estudo fica melhor assim, né? Como podemos proteger? Bom, vamos lá. A proteção da casa física. Nós sabemos que as proteções da casa física, ela pode consistir, não estou falando que é de fato, mas ela pode consistir em câmera. Ela pode ser em cerca elétrica. Mas, professor, isso aí a gente já sabe, professor. Eu sei, meus queridos. Mas a gente pode fazer a conotação de ambas. A gente pode fazer a reflexão do mundo físico com o mundo espiritual, que é isso que é o mais importante dentro do universalismo, que é o que a gente estuda, tá bem? Então vamos lá. O que teria a ver a parte física com a espiritual? As duas são ambas. Mesmo eu protegendo a física, eu quero proteger a física, a minha casa, por causa da espiritual. Então uma coisa tem a ver com a outra, uma coisa está interligada com a outra. Vamos lá. A câmera física e a espiritual, qual que seria a referência da espiritual à câmera? Seria a observação. Ai, professor, e o cerco elétrico? Seria itens. Vamos lá tentar ver isso aqui? Qual que seriam as nuances, o que a gente pode ver para a nossa proteção, facilitar na proteção? Então vamos lá. A física, câmera, cerco elétrico e tal. Mas tem um porém. Uma planta, por exemplo, seria físico? Seria. Então olha só. Olha só como é que é interessante. Uma planta. Então nós temos a questão planta. Ó, vou pegar até uma plantinha aqui que tem aqui que eu carrego ela, amo ela de paixão. Coloquei até aguinha nela hoje. Oh, meu Deus do céu. Você tá tomando água só de uma vez por semana, hein? Olha que linda que ela tá. Oh, coisinha mais linda do mundo. Então nós temos aí a situação seguinte. Presta atenção. Uma planta, eu posso ter uma planta dentro de casa viva, como essa, para fazer uma proteção. Eu posso ter, além da planta, eu posso ter aquela sino dos ventos. Sino dos ventos. Nossa, olha que barulho horroroso. Sino dos ventos, ele também não deixa de ser uma proteção. Tem aquela outra que cada um dá um nome, mas eu vou explicar para vocês que é muito similar ao sino dos ventos, mas é uma que parece uma teia de aranha. Tem uma raiz, algum galinho assim, e você vai cruzando as linhas e vai fazendo um emaranhado, como se fosse uma linha de vento. Você pendura em algum lugar e coloca até umas peninhas, alguma coisinha assim, tá? Então você tem utensílios que pode fazer, mas além disso, tem mais utensílios, professor? Tem. Você tem, por exemplo, o sal grosso. Você tem sal grosso. Tem gente que coloca sal grosso em algum lugar da casa, atrás de uma porta, atrás de não sei o quê. O que é isso daí? É tudo mandinga, professor? Tudo faz parte da proteção? Faz parte da proteção. E essa proteção, ela é para proteger a casa? Sim, proteger a casa, mas não só a casa. Ela protege também em relação à espiritualidade.
Mas vamos lá, tem um detalhe que nós precisamos entender, tá? Disso tudo, eu vou falar uma coisa para você. Você pode colocar a planta, você pode colocar espada de São Jorge, por exemplo, você pode colocar guiné, pode colocar pé de pimenta na tua casa, você pode colocar o que você quiser na sua casa. Só que ele não resolve o problema, porque eu já peguei e já fiz questões perguntando para as pessoas, falando assim: nossa, que bacana, né? Você tem um pé de espada de São Jorge aí, né? Para que é? Eu sei que é para proteção espiritual, né? Para minha proteção. Aí eu pego e faço outra pergunta. Nossa, que bacana, né? Isso daí não faz você nunca ser atacado? Não, ainda chega algumas coisas em mim. Não, isso aqui protege você? Protege. Aí eu falo assim: você não tem demanda nenhuma, você não precisa ir em terreiro por ter proteção, você não precisa ter nada disso? Não, também não é assim, né? É para proteger, não é que protege tudo. Eu falo, mas proteção é para proteger. Então você está me falando que a eficiência disso não é 100%? A pessoa para e fala assim: não é. Então seria mais ou menos quanto? Não sei. Você fez algum comparativo de antes e depois? Não. Você fez alguns testes para ver se protege mais ou menos? Rapaz, eu nunca parei para pensar se protege mais ou menos. Mas eu sei que protege. Baseado no que você tem essa decisão, essa crença que te protege? Na minha crença, porque a entidade falou para mim que te protege. Será que a entidade falou para você que protege para acalmar e abrandar os seus anseios, os seus medos e fazer com que a tua fé seja bem forte, maior do que um grão de mostarda, e você crie forças espirituais? Pode ser. Eu falo isso, gente, porque eu vou falar pra vocês. Se vocês perguntassem pra mim: professor, você tem espada de São Jorge, guiné, tem alguma coisa aí? Não. Eu tenho florzinhas, eu tenho coisas que saem flores. Eu tenho orquídeas que dá flor, eu tenho matinhos que dá flor, eu tenho plantinhas que dá flor. Você fala assim: essas plantas são as conhecidas pelos terreiros que protegem? Não, nenhuma é. Nem arruda eu tenho em casa, pra vocês terem ideia. Que isso, professor? Você é um bandista, não tem uma arruda em casa? Meus queridos, eu sou universalista antes de ser um bandista. Eu gosto de frequentar a Umbanda, mas eu não sou um bandista. Eu sou universalista, frequentador e que gosta de receber espíritos da Umbanda ou coisas do gênero. Pode-se assim entender ou não. Mesmo porque depois que eu percebi que os espíritos de lá não eram bem de lá, mas são representantes e fazem representações para tal, aí eu consegui entender um pouquinho mais. Mas vamos lá, dando exemplos aí, tá? Das proteções. Então, professor, o que você usa? Para mim não interessa o tipo de planta que tem. Para mim o mais importante é a função da planta que eu faço. Então eu chego para a plantinha e falo assim: olha, você, plantinha, você vai pegar todas as demandas que tiver, os problemas que tiver, e você toma conta aí na casa, hein? Tá bom? Tudo que descarrega de você. E ela vai fazer a função dela. As pessoas usam e gostam da espada de São Jorge porque ele simboliza uma espada. Então, para uma magia, ela tem o símbolo dela, de uma espada. E outra coisa, as pessoas não gostam de ver as plantas morrerem. Eu viro e mexe, troco planta, troco planta, troco uma, troco outra, troco duas, troco três. Para mim é interessante eu ficar renovando as plantas. Morreu, olha que bonitinho, eu vou pegar uma outra diferente agora. Morreu, olha que bonitinho, agora eu pego uma outra. Eu sempre estou trocando. Ela fez a função dela, viveu, me ajudou, olha que benção. Partiu pro além. As energias dela, o espírito dela. Se assim podemos dizer. Mesmo com baixíssima consciência, tem uma vida ali, certo? São órgãos viventes ali, criações de Deus. Então, o que acontece? Eu não me amarro nos tipos de planta, mas os tipos de plantas influenciam? Sim. Não é qualquer um que pode tomar, por exemplo, um banho de arruda. A arruda, por exemplo, ela tem uma proteção quando é utilizada como um banho de descarrego.
Porque ela pega o espírito que está ali e pode fazer ressonância ou não com o espírito de frente que você tem, por exemplo. Por isso que eu indico sempre os banhos de camomila. Tudo que vem separado disso, eu falo para a pessoa, se não for de camomila, todos os outros que alguém te passar, que seja um médium passando direto para você e não falando, esse é bom, ou uma entidade passando para você ter certeza que é bom. Mas, professor, o que mais eu posso fazer de proteções? Então eu vou falar uma coisa para você. A melhor proteção que você pode ter é dentro de você, é você, proteger você. Por quê? Por mais que eu tenha ervas dentro de casa, banhos que eu tome, por mais que eu faça mandingas, acenda a vela, faça o que for dentro de casa, se você não for uma pessoa limpa, se você não for uma pessoa que não fica errando, pecando toda hora, abrindo a porta do seu corpo, todas as vezes que você fizer um passeio para fora, você vai trazer imundícies espirituais para dentro da sua casa. Mas não era para proteger? Era para proteger, mas não é assim que funciona, ok? Porque se você permitiu que um espírito grudasse em você, quanto mais ele entrar dentro da sua casa. Ele estava com você e você permitiu ele estar com você. E se você permitiu ele estar com você, automaticamente você ligou um porteiro. Ó, se o senhor está abraçado com a pessoa, eu vou saber se é seu namorado ou não. Eu não sei, eu sou porteiro. Eu tô vendo o senhor agarrado com o espírito lá, com o capetinha. Pra mim era seu namorado, E eu vou falar que não é. E quem sou eu para falar que eu tô indo contra o seu namorado? Ele tá agarrado com você. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Então, gente, se você quer de fato uma proteção ízima, uma proteção incrível, uma proteção maravilhosa, não erres, não peques mais. Já dizia Jesus, não fique abrindo as portas para o mal entrar na sua vida. Esse é o pulo do gato e a melhor indicação que eu posso te dar. Agora, se por acaso entrou porque nós não somos perfeitos e sempre trazemos, isso não somos nós. É um parente, é marido, é esposa, é filho, é visita. Então, após isso daí, vai de mim fazer a faxina, porque eu não sei se o pé dele está sujo ou não. E se ele entrou na minha casa e trouxe barro, eu não posso pegar e simplesmente falar assim, você devia ter limpado o pé antes. Como que eu vou mandar alguém fazer mandiga, tomar um banho, fazer um descarrego, uma apometria, fazer toda a limpeza? Eu não posso, tem gente que eu não tenho condição de fazer. Então, depois que entrou, porque eu permiti que entrasse, porque é parte da casa e a casa também é da pessoa e ela pode convidar pessoas que ela quer, ou seja, espíritos que quer, eu tenho que pegar, após essa sujeira que trouxe para casa, pegar o meu rodinho e limpar a sujeira com o meu pano. E o meu pano nada mais é que um benzimento, um passe, uma apometria, um banho de descarrego e assim por diante. O autobenzimento, por exemplo. Vocês entenderam? Então não tem milagre, não tem coisas que travam a sua casa 100%. Porque nós não somos perfeitos. E os espíritos podem, os visitantes extras podem ficar lá fora com a proteção da casa. Mas o problema é aqueles que nós trazemos junto conosco. Gente, jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Compartilhe o vídeo para que mais pessoas tenham acesso, tá bom? Que Deus abençoe. Namastê.